Olá, boa tarde. Então, estamos aqui novamente, né, para estar vendo o laboratório da aula de DHCP. Né? Nesse laboratório, a gente vai estar instalando o servidor DHCP, né, e configurando, vendo as configurações client-server. Vamos visualizar aqui o slide, né? A gente consegue visualizar aqui no slide, né, que a gente vai estar configurando, né, a parte de DHCP. Já foi vista aí o funcionamento, como funciona, etc. e tal, né? O que a gente vai ver mesmo é a implantação do DHCP em si. Né? Para isso eu tenho duas máquinas virtuais. Esse item aqui, que é o servidor, e esse cara que vai fazer o papel de cliente. Né? Também é um outro Debian. Então, nesse cara aqui, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é estar instalando, né, nosso servidor. DHCP mudou um pouco aqui nessa versão. É só DHCP. Deixa eu dar uma olhada na configuração. Interessante tá como IP fixo, tá, galera? Aqui eu só estou configurando para pegar esse pacote na net, né? Ok, então vamos lá. Para instalar o pacote, apt-get install dhcpd. Normalmente, ao final da instalação, ele costuma dar um erro. Por quê? Porque não está configurado nenhum item, né? Ele tenta subir o serviço, né? E não consegue. Não deu erro, mas normalmente dá. Deixa eu ver se ele instalou o dhcpd mesmo, né? Acho que não. No apt-get install update, que pode estar desatualizado, né? Então, tá dando esses errinhos aqui. Lembrando que aqui eu estou usando o Debian 6, né? Então essa versão já está um pouco atualizada, né? Não é a última versão, é a primeira versão do Debian 6, né? Que pode ter alguma diferencinha aí com o Debian 5, mas vocês podem ver que o local que eu estou buscando aqui é o Debian com a versão Squeeze, né? Ok, vamos ver. Ok, agora sim ele está buscando o nosso DHCP Server. E SC Server também, né? Que é um outro cara aí. Agora, como eu havia dito, né? Deu o erro. Um arquivo de configuração. dhcpd.conf, né? Aqui que está a configuração do nosso serviço. Vou ampliar um pouquinho aqui as letras. Então vamos dar uma olhada nesse arquivo de configuração. Nós temos aqui a parte em azul que são os parâmetros de comentário, né? São tudo comentário. Aqui no DDNS Style, Update Style, né, se ele vai trabalhar com DNS dinâmico ou se ele vai ser, né, um DNS normal, se ele vai ser uma rede ad hoc, enfim. No nosso padrão aqui ele vai ser none, ele vai trabalhar com uma rede padrão nossa mesmo, né? Não vai estar atualizando em nenhum outro local, né? Aqui eu tenho as opções padrões. Option Domain Name, Option Domain Name Servers, Default Lazy Time, Max Lazy Time, Log Facility, Local Set. Então essas configurações são utilizadas quando no meu range, na minha configuração, na minha subnet, eu não tenho essas informações. Por exemplo, qual que é o meu sufixo de DNS?
example.org. Então, se eu não informar qual que é meu sufixo DNS, essas informações vão ser enviadas, né, para o DHCP client. Option Domain Name Server, meus servidores de nomes, o ns1 example.org e ns2 example.org. Então, outra vez, se eu não configurar, né, automaticamente ele vai estar enviando essas informações. Default Release Time, o tempo de release time padrão, e o max release time, que é o tempo máximo em segundos. Ok? Vamos ver aqui o nosso authoritative, option domain, default release time, beleza. Então aqui tem a configuração de uma subnet. Então o que eu faço? Eu coloco na subnet a informação sobre minha rede, né? Depois vou estar falando aí qual range que eu vou estar emprestando, né? Option domain server, domain name, option routers para o roteador, entre outras coisas, né? Então vamos criar aqui uma subrede simples. Aqui eu estou criando meu range, meu primeiro range, né? Que eu tô ou o que eu estou informando aqui para o meu servidor do HCP? Você pode estar utilizando aí e distribuindo, né, fazendo um list desses range, né, desse range na realidade, de um 92.168.050 até o 92.168.060. Posso ter mais de um range também. Por exemplo, eu poderia ter um range agora que vai de o 92.168.080 até o 92.168.168.090, sem nenhum problema. Eu vou usar aqui o option domain name servers, né, para informar quais são os servidores DNS que ele vai estar usando. Botando aqui do Google, né? Não vou colocar a opção, por exemplo, de sufixo de DNS. Para quê? Para ele pegar isso automaticamente, né? Para a gente poder visualizar essa informação. Então, option routers é o nosso roteador, o 92.168.0.1, que é o gateway, né, da nossa rede. Fecho aqui a informação, né? Se eu não me engano tem um ponto e vírgula também, não está colocado aqui, mas vamos ver, né? Bom, diz que não, né? Então, teoricamente está pronto aqui o nosso DHCP simples, lógico, né? Colocando a informação dessa 192.168.0.0, que é a rede, né, com as nossas máscaras. Qual que é o range que eu vou estar distribuindo essa informação? Option domain local name servers 8844, option domain root 92.168.0.1. Ok? Então vamos salvar. Ok, agora vamos reiniciar o serviço. O INSS mudou, tá certo. Então, o serviço agora é o ISC DHCP Server. Na versão 5 era o DHCP 3 Server, mas só mudou o nome do script, é a mesma coisa, as mesmas configurações, né? Então já está configurado o nosso servidor. Se eu der um PS aqui, eu vou ver que ele já está rodando. DHCPD. Agora eu vou no meu client e vou configurar o meu DHCP Client. Como que eu faço isso? Existe a ferramenta DH Client, né? Eu tenho que informar aí "-r" para dar um release, se eu tivesse alguma informação, TH0, por exemplo. Estou limpando, né, minha configuração. E agora eu vou dar um DH Client apontando para ITH0. Ele vai enviar um broadcast aí ARP, né, para estar tentando alcançar o servidor.
estamos aqui, eu botei a opção "-V" para visualizar, senão ele não mostra. Então aqui eu vejo que eu já consegui pegar, né, ó, eu mandei um request via broadcast para a porta 67, o DP, e aí veio uma resposta de 192.168.0.104, que é o servidor DHCP, me mandando aqui, né, essa informação, 192.168.0.50, que é o IP lá do meu range, né, do meu primeiro range, né. Mais informações eu posso estar visualizando. Vamos ver a rota. Rota 192.168.0.1, conforme havia colocado. Vamos ver o resolve.conf. Então eu tenho aqui o search, o sufixo de DNS, o que estava lá no padrão, e as informações de servidor de nomes, né, estão aqui com 888.844. E meu lease time, meu max lease time também me pegou padrão, né? Eu poderia visualizar isso em var lib DHCP, DHCP lease, DHCP client lease. Então tá aqui a informação que eu peguei. Via interface TH0, o endereço 192.8.0.50, opções subnets 255.255.255.0, novamente roteador, DHCP lease time 600, servidor de nomes, servidor, identificação do servidor, domain name, search, né? Quando que eu vou renomar, rebind e quando vai expirar. Então, fora as informações aí que eu havia passado para minha máquina, né? Então, posso fazer as alterações de repente, que eu não quero que ele pegue essas opções padrões, né? Então, de repente, eu vou aqui novamente no meu dhcp.conf. Vou falar agora max lease time, default lease time, vou aumentar isso daí. Default lease time, sei lá, vamos botar aí 7.200. E max lease time 14.600. Vou reiniciar o serviço novamente. Já aqui no meu cliente, vou dar um release e depois um renew. Puxar a opção "-V para a gente visualizar. Então tá aí. Agora ele pegou, deixa eu ver, bound para 101. Não, então ele não pegou, ele pegou de outro servidor DHCP. Não é isso que eu queria, porque eu já tenho um servidor DHCP aqui internamente, né? E justamente eu não queria que ele pegasse do 101, eu quero que ele pegue do 104. Então tá difícil, espera um minutinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o servidor DHCP no 101. Ok, parei o servidor. Então vamos testar aqui, né? Novamente. Ele pegou o 51. Agora vamos dar uma olhada no lease time para ver se foi o mesmo, né? Aqui, ó. Então o lease time é aqui, o DHCP lease time 7.200, né? Então a gente pode ver que ele já pegou as informações já alteradas, né? Feitas pelo servidor DHCP, ok? Vamos dar uma olhada nos slides, né, para ver qual é o próximo assunto. Fixando o endereço. Então eu poderia fixar o endereço baseado no meu Mac. Então eu vou aqui para o meu servidor. Eu também tenho onde verificar quais são os clientes que eu já passei as informações, né? Em var lib dhcp dhcpd lease. Como no cliente eu tenho o DHCP client, né, o DH client lease, aqui eu tenho o DHCPD lease. Então o último que eu passei aqui, o lease, foi para o 9268051. Inicia a tal hora, termina a tal hora. E eu tenho o hard Ethernet aqui, ó. O endereço de MAC desse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar. É legal a gente fixar, por exemplo, para impressoras, né? Você tem aquelas impressoras de rede que às vezes costuma dar problema, você fixa o IP, ela perde.
Então, você fixando aqui no DHCP, né? Mesmo que ela perca, sempre vai estar com o IP fixo. Então, vou fixar aqui um IP para ela. Tem que dar um nome, né? Host. Host cliente 1. Deixa eu colar já essa MAC address. Hardware Ethernet, né? Qual que é o endereço de hardware? Fix others. Fix others. Qual é o endereço que eu vou fixar? Então, vou fixar aqui o 92.168.0.33. Então, fixei aqui esse cliente, né, para estar pegando, né, automaticamente somente esse IP. Como eu disse, é legal você fazer isso, né, para clientes que tem que ser fixo mesmo. Salvar, reiniciar. E agora a gente vai testar, né, no cliente novamente, para ver se ele vai pegar um outro IP, né? Então, como a gente pode ver aqui, 192.168.0.33, né? É o suficiente aí para estar pegando já só o endereço através do MAC address, né? Vai passar somente, né? Sempre vai estar passando somente esse endereço IP, ok? Vamos ver o próximo tópico. Eu posso criar grupos, né? Também, né? De repente para algumas opções, né? Ethernet hardware, um grupo, por exemplo, de impressoras, né? Eu estou passando informações diferenciadas para esse grupo. Eu crio um grupo, dou um nome para esse grupo, né? Eu passo as opções que eu quero em termos de fixar, de servidor de roteador, servidor de nomes, entre outras opções. E posso estar passando vários itens, né, fixados, né, fixando o endereço de vários, um pool, por exemplo, de impressoras ou um pool de servidores, ok? Então vamos para essa segunda parte tentar fazer essa configuração. Então vamos dar uma olhadinha nos erros, né? Forçar um erro aqui para aquele mesmo erro aqui, eu vou botar um options. Quando eu dar um restart, ele vai dar um erro. Como eu disse, ele já mostra o erro aqui, não teria necessidade, mas você pode dar um. O log dele seria o var log daemon, que é onde pega não somente os erros, né, mas também os leases que vão sendo dados, as renovações, e até como client também, né? Se a gente dá uma olhada aqui no client, tem o "-f", var log daemon.log, né? Eu também tenho aqui, ó, a solicitação, o request, né, DHCP pack, request, né, e o IP aí que foi pego. Então, tanto como cliente como server, a gente pode estar visualizando essas informações através, né, do var log daemon.log. Aqui eu vou alterar novamente, voltar às configurações. Eu tenho um outro arquivo também do DHCP que fica em default. Ficava pelo menos, ICS. Fica ainda. ICS DHCP Server. O que eu tenho aqui nesse cara? Eu posso estar falando quais interfaces que ele vai trabalhar. Ele pode trabalhar com mais de uma interface, com mais de um endereçamento IP, lógico, né? Então aqui eu colocaria, né, só em... Ah, não, eu tenho duas interfaces e quero que ele trabalhe somente na ETH0. Eu viria aqui nesse local e colocaria aqui somente ETH0. Nas duas, ETH1, ETH2. Agora, se são todas, não tem por que eu estar editando, né, esse arquivo, né, e colocando isso novamente, né, já que ele já vai trabalhar com todas ao mesmo tempo, né. E para finalizar, se eu fosse configurar o client, aqui eu estou fazendo manual, né, mas e se eu quiser configurar o client para que sempre pegue automaticamente? Então, você vai ter que ir no arquivo interfaces, né, network, aqui no Debian pelo menos é no interfaces, né, você vai setar lá a sua interface, auto, por exemplo, ETH0, interface ETH0,
e net DHCP. Então aqui eu estou forçando ele a pegar via DHCP, não estou usando a configuração estática. Vamos testar, né? Vou dar um restart na rede. Então aqui a gente já pode ver que ele está indo lá pegar, né, a configuração do IP. Se fosse um Red Hat, ele também tem aqui lá um boot igual yes para ir no boot, né, como a gente fez aqui o auto automaticamente, e boot proto igual a DHCP. Ele também estaria pegando automaticamente aí as configurações via DHCP. Ok? Então essas são os itens, né, que a gente ele precisaria estar vendo, né? Então tem aqui a opção novamente falando a DHCP Relay, interessante. O servidor é responsável por repassar as solicitações de um segmento de rede para outro que realmente fará o lease. O DEB esse pacote é o ICP DHCP lease. Então tem o arquivo aqui Relay. Deixa eu ver se ele está instalado lá. vim/etc DHCP default. Não é aqui não, é no outro serviço, né? Disfarce. Não está instalado. pt cache search DHCP relay. ICS DHCP relay. Servidor para o qual o DHCP deverá encaminhar. Então, supondo que eu tivesse um outro servidor, nesse caso eu não seria o servidor da DHCP, né? Eu estou em duas redes, por exemplo, eu estou numa rede 192.168 e numa rede 10 e eu estou no meio das duas e quero passar esse controle de DHCP para outro servidor que está em outra rede, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Que eu estou falando de IPs diferentes. Eu colocaria aqui, no nosso caso seria o 92.168.0.104. Ou até uma rede física separada, onde esse camarada tem acesso às duas redes físicas separadas, né? Então ele vai estar passando aí, né? E qual a interface que ele vai trabalhar, ETH0, ETH1, enfim. Não tem opcionais, não há necessidade, então ele está aí configurando o nosso DHCP Relay. Se você der uma olhada no arquivo de configuração, default, ICS DHCP Relay, justamente, né, servers para o servidor, o 92.168.0.104, e interfaces que ele vai estar trabalhando, né, que ele vai estar atuando. Então é específico quando você precisa repassar essas informações. Você já tem um servidor, não quer colocar um outro servidor para não dar problema. Então você fala, ó, você vai entregar, na verdade vai vir uma solicitação para esse servidor relay, e esse relay vai entregar lá para o servidor DHCP de verdade. O DHCP de verdade vai retornar e ele vai estar entregando aí o endereço para o cliente, ok? DH Client a gente já viu, né? "-e release. Se for a porta diferente da 63, né, você pode estar utilizando a opção "-p". Então aqui nós temos, né, o nosso laboratório de DHCP, né, com as informações. Vimos aí a parte de cliente, a parte de servidor, né, entregando aí, fazendo a parte também de fixar um endereço, né, deixar um endereço de Ethernet, um endereço IP fixo, né, mesmo via DHCP. Então existe essa possibilidade, como eu disse anteriormente, né. Pode ser interessante para hardware do tipo impressora, entre outras coisas aí, tá ok? Então finalizamos aí mais uma aula, né? Nessa aula falamos de DHCP, na próxima aula estaremos falando aí, se eu não me engano, deixa eu ver do que é aqui, que eu nem lembro mais. Vai ser sobre PAN, autenticação PAN, tá ok? Então, até a próxima e espero por vocês. Um abraço.